Hey girls, tudo bem com vocês? Estou muito feliz de estar de volta aqui, fazendo live com vocês, podendo interagir. E hoje a nossa live, que é a primeira live da série de consciência, é com a Bárbara, que é especialista em falarmos sobre alimentação consciente, em diversos assuntos relacionados a isso. E eu amo essa temática. Eu sei que eu não trago muito isso ainda aqui no Girls, mas quem já me segue no pessoal deve saber que eu sou apaixonada por alimentação consciente, eu sou vegetariana já há alguns anos, e não necessariamente, né, que a consciência seja apenas em relação ao vegetarianismo, mas tem todo um universo aí de conhecimentos para que a gente possa trazer alguns conteúdos para vocês importantes sobre como se alimentar de uma forma muito mais inteligente, né? Uma forma muito mais consciente. E a consciência vem do quê, né? Da gente ter a informação, da gente saber o quanto que uma coisa é importante para nós e também, claro, qual é a consequência disso, qual é a reação daquilo que a gente consome, né? Falando especificamente sobre alimentação no nosso corpo. Deixa eu ver aqui se a Bárbara ela tá nos vendo, porque eu tinha confirmado com ela, mas não sei se ela tá conseguindo entrar na live pra gente poder começar aqui chamando ela. Vamos ver aqui, ó. Aqui, conseguiu entrar, Bárbara. Momentos de tensão, né, gente? A gente fica dependendo do Instagram aqui. Mas eu já vou chamar essa live. Oi, Oi, tudo bem? tudo e você? Tudo. Deixa eu só chegar aqui no tamanho aqui para Tá me bom. enquadrar. Prontinho. Ups, vamos lá. Vai acontecer. Vai sim. Tava aqui falando um pouquinho, né, introduzindo essas questões da alimentação consciente, que é a primeira live, né, da série sobre consciência vai ser com você. Então, primeiro eu Ah, queria te agradecer por estar aqui com a gente, por oferecer o teu tempo, né, o teu conhecimento maravilhoso, para que a gente possa ajudar mais pessoas a se conscientizarem, né, Bárbara? verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento, né, para que quanto mais pessoas puderem despertar, ter mais consciência, né? Isso vai ser melhor para o individual da pessoa e para todos nós no coletivo. Então, essa é a minha missão de vida, levar para as pessoas essa consciência e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Ai, que bom. Obrigada você. E assim, para quem não acompanha, né, a Bárbara já tá há um tempo no nosso grupo aqui no Girls on Purpose e ela fala muito sobre diversos assuntos relacionados à alimentação e chamou muito a minha atenção porque eu tive também, né, o meu despertar em relação à minha alimentação alguns anos atrás, onde por escolha, né, enfim, não gosto de impor nada a ninguém, eu escolhi ser vegetariana em função de saúde, em função de melhorar a resposta, né, do meu organismo para algumas coisas. E eu tive um segundo momento, que foi meu despertar muito focado na medicina Ayurveda, né, que é muito maravilhoso e faz com que a gente também tenha uma consciência do nosso corpo, da alimentação. Então isso fez com que eu olhasse assim para todos os conteúdos da Bárbara e ficasse, gente, essa mulher ela traz conteúdos de vários lugares maravilhosos e oferece aqui pra gente. Então conta um pouquinho, Bárbara, o que é alimentação consciente para você? Divide aqui para nós. Então, para mim, a alimentação consciente é quando eu estou alerta, consciente do que eu estou, do que primeiro o que é alimentar, né? O Uhum. que é alimentar? O que é o alimento?
para que eu me alimento? Então, é como eu me alimento, aonde eu me alimento e do que eu me alimento, né? A alimentação, ela pode ser para nos nutrir ou para nos envenenar. E quando eu estou consciente, eu consigo fazer as melhores escolhas para mim, né? Porque eu entendo que não existe certo e errado. Existe o que é melhor para mim naquele momento. Então, para mim, a alimentação consciente é poder ter consciência que eu estou comendo isso e o que isso vai trazer para o meu corpo. Eu estou nutrindo, eu estou envenenando, eu estou suprindo uma emoção, eu estou alimentando por prazer, porque não tem certo e errado, mas tem a consciência do que eu estou levando para dentro do meu corpo. Sim, maravilhoso. E isso que você falou, né, Bárbara, é muito importante, porque não quer dizer que você nunca mais vai poder comer por emoção, né? Eu acho que eu tive muito esse aprendizado na Ayurveda, que você pode, você só tem que saber os momentos, né? Quando que realmente você tem esse espaço e a consciência do quanto eu estou fazendo isso. Será que é só disso que eu me alimento? Ou será que eu vivo momentos, né, de prazer, assim, relacionado à comida e outros eu estou realmente me nutrindo? Exatamente. Eu costumo dizer que a bandeira que eu levanto é da liberdade. E a liberdade, ela só vem através da conscientização, da informação. Verdade. E não é porque ninguém precisa viver em dieta, até porque eu não sou nem a favor de dieta, eu sou a favor de uma mudança de mentalidade, de hábitos, né? E eu sou a favor de permear. Eu ainda consumo carne, eu tomo bebida alcoólica, eu não sou muito fã de doce, mas eu como doce. E eu estou dando aqui alguns exemplos de alimentos que em excesso eles nos intoxicam, né? Mas o que eu procuro fazer eu vou lá, quando eu vejo que isso é meu prazer, eu como, mas eu também pergunto para o meu corpo, por que eu estou procurando esse tipo de alimento? Porque cada tipo de alimento, ele quer dizer uma coisa para a gente. Se eu estou procurando muito açúcar, né, muito carboidrato, muito alimento gorduroso derivado do leite, tudo isso tem um porquê por trás disso. Então, Uau, que maravilhoso. é o que você disse, né? O maravilhoso é poder permear neste mundo todo, nesses alimentos todos que a gente tem aí disponível, porque também, né, olha, eu penso que a gente não precisa virar as costas para tudo isso que foi inventado, bom ou ruim, sem julgamentos, mas a gente não precisa virar as costas para tudo isso e dizer, não, Claro, agora vou ficar só no vegetal. Respeito também quem quer fazer isso, claro. mas na minha opinião, melhor do que estar aqui e aqui é poder permear e se encontrar aqui. Sim, totalmente. Tanto que por isso que eu deixo muito aberto isso, porque eu acho que não necessariamente o vegetarianismo serve para todas as pessoas. Agora, em questão de consciência planetária, realmente uma redução não é só pelo planeta, mas é a nossa saúde, porque e tudo, né? Não é só carne, é o que você falou, é o álcool, é o açúcar, são coisas que a gente colocou no nosso dia a dia como se fosse algo que é nutrição. E na verdade não é nutrição, Não, é outra coisa. é outra coisa. Todo excesso é uma falta, né? Então, a conscientização na alimentação, ela tem muito a ver com as compulsões, né? Porque quando eu não Sim, estou consciente, é muito mais fácil de eu ser um compulsivo. E todo excesso é sim, uma falta. Então a gente tem que olhar para essa compulsão com mais amor para entender que se eu estou de cabeça em algo, né? Se eu todo dia como um chocolate, isso quer me dizer alguma coisa, né? E sim, aí, quando a gente traz para a luz da consciência, quando a gente traz para o entendimento, a gente consegue escolher outra coisa, pensar duas vezes, ao invés de comer o sim, chocolate, fazer outra coisa que dar o mesmo prazer que aquele chocolate. E aí a gente vai nos transformando e atingindo os nossos objetivos, sejam eles estéticos
ou emocionais, ou até profissionais, porque não tem Sim, como. A saúde alimentar e o equilíbrio emocional, ele nos ajuda a conquistar qualquer objetivo, né? sim, verdade. E como que você começou com essa temática tão maravilhosa? Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou fisioterapeuta de formação. E eu me formei no Brasil, em Belo Horizonte. E antes mesmo de me formar, eu tinha um desejo muito grande no meu coração de ajudar as pessoas. Até por isso que eu escolhi a fisioterapia. Porque eu vi ali uma oportunidade. E eu fui trabalhar no hospital. Eu sou Sim. apaixonada com o hospital, com o ambiente, com as possibilidades. Mas algo me levou para a estética muito cedo, ainda quando eu estava na graduação. Sim. E ali na estética eu entendi que eu podia restaurar a autoestima, Uhum. né? Porque às vezes a pessoa está ou sobrepeso, ou com uma estria, ou com uma celulite, que seja um pouquinho ou um tantão, aquilo incomoda tanto e aquilo atrapalha o resto da vida dela. Porque quando a gente não está de bem com a nossa imagem, com o nosso corpo, a gente não acha lugar na vida. E aí eu vi Sim. dali uma possibilidade. E eu entendi que o meu papel ali, ele era muito além daquele papel de só curar uma gordura, da pessoa Uhum. só perder o peso. E as pessoas, eu tinha como feedback das pessoas que eu fazia um trabalho de mudança de mentalidade, né? Qual a pessoa conseguia ali descobrir seus sabotadores, conseguia se aceitar, e aí ela melhorava no resto e conseguiu o objetivo. E aí eu era um pouco confusa com aquilo, e eu fui morar em Londres. Em Londres eu tive que me reinventar, e aí eu comecei a criar as minhas próprias técnicas a partir dos médicos maravilhosos, que foram as minhas escolas, onde eu aprendi muito. E só que em Londres eu comecei a sentir na pele os resultados de uma mudança, né? De país, de cidade, de carreira, transição de tudo. Sim. E naquele momento eu comecei a sentir no meu corpo físico e emocional várias coisas que eu não entendia. E eu também troquei a minha alimentação, né? Que a gente sai do Brasil com uma alimentação e em Londres é totalmente diferente. E é por Uhum. causa da vida corrida, se come mais coisa de pacotinho. Eu comecei a sentir que eu estava ficando doente. E aí então eu decidi que eu iria ir a fundo em mim. E aí eu fiz uma desintoxicação física e uma desintoxicação emocional. E aí eu me especializei, fiz um curso aí extenso de desintoxicação, me especializei em desintoxicação física, depois fui para as terapias holísticas, que eu já tinha um background, e fiz um montão de curso, e coloquei tudo junto e comecei a aplicar. Depois que eu tinha aplicado em mim, comecei a aplicar nos meus clientes. E aí, então, eu fiz uma especialização, um curso, né, de Health Coach. Porque eu descobri, nesse meio termo aí, que precisava ter um equilíbrio. Que não era Claro. só a comida, que não era só o Uhum. emocional, que não era só a atividade física. A Sim. gente, a gente precisa tratar o ser humano como um todo. E eu falei, uau, isso deu certo para mim, vou dividir. Então eu fui aprofundando no conhecimento. Então iniciou no desejo de restaurar a autoestima das pessoas, veio na vontade de dividir o meu conhecimento, chegou em mim, né? Porque a gente acha que não vai chegar na gente, né? Porque não era estético, porque eu nunca engordei, não era estético a minha questão, a questão era bem física mesmo, Claro. de energia e de emocional, e aí eu entendi que, né, tinha todo um emocional envolvido. E aí, quando eu fiquei maravilhada com os resultados em pouco tempo. E eu falei, não, eu vou começar a aplicar. E aí eu comecei a aplicar, desenvolvi técnicas, e eu fiquei 6 anos aí, e eu acho que eu pude ajudar várias pessoas a descobrir o melhor delas. Que lindo, que trajetória maravilhosa. E aí Eu hoje eu tô em adoro Miami. perguntar. E hoje tá em Miami, eu ia perguntar. É, No meio disso você se mudou, né? Porque você tá em Miami agora. é. Aí eu fiquei 6 anos e meio em Londres, e há 1 ano e meio atrás eu me mudei para Miami e sigo aqui mais do que nunca alinhada com o meu propósito,
que é ajudar as pessoas a transformarem a vida de forma consciente, mas também de forma conectada, fazendo uma conexão entre o corpo e o emocional, porque a gente não Claro. pode esquecer dessa conexão. Com certeza. Eu amo perguntar as histórias, porque eu acho que o nosso grupo, antes de qualquer coisa, ele levanta a bandeira, né, do propósito. Então, quando a gente fala com mulheres que estão vivendo já e que passaram por um processo, inclusive eu postei esses dias sobre a transição de carreira, e é bem isso, né? Primeiro a gente se conhece mais, aí a gente aplica na gente, quer passar para o outro, e depois a gente integraliza isso na nossa vida. Como que eu posso pegar todo esse conhecimento, toda essa experiência e eu posso começar a ajudar o outro, né? Realmente virar uma carreira. Então, acho que você é um exemplo maravilhoso de como isso acontece. E trazendo para essa realidade, assim, o que você diria para as pessoas? Por exemplo, agora a gente está aqui com a Raíssa, né? Ela tá falando que ela tá assim, que ela precisa melhorar a alimentação, que ela tá só no sanduíche. E eu acho que isso é um processo bem comum, né? A Raíssa, inclusive, mora em Londres, pra quem não sabe, então ela tá nas comidas de pacotinho aí, né, que você falou. Como que foi o seu processo de se dar conta, né, do quanto que aquilo estava fazendo mal e como você daria, qual dica, né, você daria para quem tá nesse momento de quero transitar, quero mudar, mas não sei por onde começar? Então, meu processo foi bem assim. Eu senti, primeiramente, que eu não tinha energia. Eu não Sim. tinha energia. Eu sou bem energética e sempre fui muito energética e eu senti que a minha energia estava caindo. Sentia que eu Sim. não produzia o quanto eu queria produzir. Sentia também que, apesar de fazer bastante atividade física, eu não atingia aquele objetivo que eu tinha na minha mente. E eu falei, não, tem alguma coisa errada. Sim. Então, o que eu fiz primeiramente? Eu, eu penso que a coisa que me salvou foi me desintoxicar primeiramente. Ótimo, O ótimo. que acontece? Assim como a gente limpa a casa da gente, assim como a gente limpa um aquário para o peixinho não morrer, a gente precisa limpar o nosso corpo. Para a gente criar um espaço para o novo, primeiro a gente precisa esvaziar do velho. É a mesma coisa com relacionamentos, é a mesma coisa com o trabalho. Eu preciso criar um ambiente para o novo. Então, a primeira coisa é que a gente precisa desintoxicar. Mas antes de desintoxicar, né, existem coisinhas básicas que a gente pode fazer, que é aumentar a quantidade de água, já acordar com um copo de água morna ou em temperatura ambiente, com limão, porque eu estou criando já um ambiente para essa mudança. Com relação à conscientização, a gente precisa começar a fazer perguntas para nós mesmos. Toda vez que eu vou escolher entre um sanduíche, tá? Que eu vou pegar entrando no trem e comer no trem, ou sei lá, um ovo ou uma salada, por que eu estou escolhendo esse sanduíche? Sim. E observar quanto tempo esse sanduíche me alimenta. Que sensação que ele me dá depois? Porque eu comecei a entender que eu passei anos da minha vida tendo é como se fosse uma feridinha bem pequenininha com um ressecado aqui em volta do meu nariz. Uhum. Aquilo era o excesso de glúten que eu comia, por exemplo, 6 pães de sal no Brasil eu comia. 2 de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Eu Ui. engordava, sempre fui magrinha, fazia muita atividade. A gente Se acha que isso sente, não né? tem Ai, tô problema. saudável, tá tudo bem. E não tem nada a ver ser magra com estar saudável, É. né? E eu entendi, depois de me perguntar, de testar, de tirar um alimento ou outro, que aquele alimento me intoxica. Então hoje eu ainda como glúten? Sim, às vezes como glúten. Mas é às vezes. No outro dia eu tomo meu suco verde. Então aconteceu comigo sentindo no meu corpo físico um cansaço. Não sentia que eu pensava agilmente, que eu tinha foco. Eu comecei a pensar assim, será que eu tô com um problema de aprendizado? Sabe? E a gente começa a adoecer. A gente começa a adoecer. E a gente não se pergunta por quê. Então,
A primeira coisa que eu receito como ação é uma desintoxicação. Ok. Mas antes dessa desintoxicação, até para a pessoa entender que ela precisa de uma desintoxicação, que ela faça perguntas. Na hora que eu vou escolher, né, um alimento, primeiro eu estou com fome? Eu preciso deste alimento? O que esse alimento me traz? Por que eu quero comer este alimento em específico? Dá para trocar este alimento por um outro alimento mais saudável? Aonde eu estou fazendo a minha alimentação? Né? Eu estou fazendo a minha alimentação aqui no meu laptop com o meu telefone? Eu preciso estar presente durante a minha alimentação. Então, as perguntas, elas nos ajudam muito, muito. E, gente, uma coisa também que ajuda bastante é estar hidratado. Porque muitas vezes a gente vai atacar as coisas porque a gente não está com fome, a gente está com sede e a gente não está levando fluido para o nosso corpo, para os nossos órgãos funcionarem, e isso vai dando até um nervosismo na gente. Às vezes, começa a perceber, às vezes a gente está nervosa e não é porque a gente está nervosa, que a gente às vezes não está nervosa sem motivo, impaciente. Toma um copo d'água, 2, porque seus órgãos estão estressados e eles estão E aí você está cometendo atos por causa da desidratação. Eu acho maravilhoso isso, Bárbara, para a gente falar sobre isso, porque nós não temos noção, ou seja, não temos consciência do tamanho da responsabilidade que a gente tem perante nós mesmos, perante o nosso corpo, cada vez que a gente se alimenta. Isso é uma coisa assim, porque a Raíssa falou que eu só como sanduíche, né? Ou eu só pego uma coisa na correria, e a gente esquece que o nosso corpo, ele precisa dessa nutrição para continuar funcionando. E ele é tão maravilhoso que ele continua, né, Bárbara? Do jeito que dá. Isso aí. Ele arranja um jeito de continuar vivendo com o que você tá dando para ele. E aí você tá dando pro seu corpo sanduíche, não tá hidratando, aí depois você compra um chipzinho de pacotinho, e aí depois você come um docinho, ele vai continuar funcionando, bem ou mal. Né? Por isso que a diferença entre de qualquer alimento é a dose, porque até a água, se você toma em excesso, desculpa, você hiperidrata, o que também não é bom para você. Então, o seu corpo vai continuar funcionando como dá. E aí o próximo passo é uma doença. Então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente coloca, né, dentro do nosso corpo para nos nutrir. O alimento, ele foi feito para nutrição. E outra coisa também, que eu vou convidar todo mundo que, né, ver esse vídeo, que as pessoas pensem o seguinte: quantas vezes eu preciso me alimentar? Né? Essa história de alimentar de 3 em 3 horas, lá na época das cavernas, quando as pessoas, né, ainda tinham que lutar, ir atrás do alimento, a gente comia de 3 em 3 horas? Que tipo de alimento que a gente comia? Por que agora a gente se desconectou tanto daquilo que deu tanto certo, que nem tinha tanta doença como a gente tem hoje? Verdade. Né? Isso é uma das coisas que eu aprendi muito, claro, não tenho o conhecimento que você tem, né? Mas o pouco que eu tive em relação ao contato com a Ayurveda, que eu tenho certeza que também traz muito conhecimento disso, é essa consciência de: eu tô mesmo com fome? Será que eu preciso comer? E aí, tanto isso que você falou, exatamente, né? Será que não é sede? Toma uma água e vê se continua a fome, né? Às vezes passa, a maioria das vezes passa. E a segunda coisa é, se eu tô realmente com fome, porque às vezes a gente vai comer e é aquele belisquinho, né? Eu vou pegar aqui um pedacinho. Isso não é comer. Comer é comer. É você querer comer um prato de comida. Eu vi que você postou até esses dias sobre isso, né? Se você tá com fome, não interessa se você vai comer um prato de doce ou se você vai comer um prato de macarrão. Agora, querer comer 4 castanhas no meio da tarde, gente,
né? Talvez eu não esteja com essa fome. Isso não é fome, isso é vontade de comer, né? É diferente. E vontade de comer, ela não é física, né? Fome é física. Exato. Vontade de comer é emocional, né? Então, assim, a gente precisa olhar para um outro lado. Sim. Porque se eu estou com vontade de comer porque eu quero preencher algo do meu emocional, eu preciso também lidar com o meu emocional, né? Com certeza. A gente não precisa comer de 3 horas, o nosso corpo não precisa disso. A energia que eu estou gastando agora aqui com vocês, falando com vocês, é a energia do alimento que eu comi ontem. Porque eu ainda estou no meio da tarde, eu estou aqui ainda no meio da tarde. Tá? Não é a energia do que eu comi agora. Então, eu vou comer que eu estou sem energia. Não, peraí. Sem energia você tá, porque você provavelmente comeu um pãozinho com manteiga, presunto e queijo de manhã. Então a gente tem que, a gente precisa olhar com mais consciência como que eu estou me alimentando. E assim, como que isso inicia? Inicia na ida ao supermercado. Sim. Né? O que acontece? Eu acordei. Vou para o supermercado. Com fome não vai. Porque a probabilidade de comprar mais coisas e besteiras é muito maior. Nossa. Eu fiz um planejamento, eu fiz uma listinha do que eu estou precisando comprar. E eu não estou falando que para você seguir 100% a risca da sua listinha, mas ela te traz uma orientação do que você vai comprar. Quando você está fazendo essa listinha, se você, né, gosta de umas bobeirinhas a mais, a hora que anotou, eu vou comprar um pacote de cereal com bastante açúcar. Pergunta por quê? Para quê? O que esse cereal te traz? Ou que lembrança? Porque muitas vezes a gente alimenta pela lembrança do alimento, né? Eu tomo aquele leitinho com Nescau para lembrar lá de Belo Horizonte. Como aquele pão de queijo com um cafezinho. Então, por que aquele alimento? E não é para falar não. Não é para só falar não para você, é para falar sim para você. Mas quando? Então, você foi no supermercado. Se você planejou, você só precisa falar sim uma vez. Não uma vez. Se você leva o alimento para casa, você provavelmente fala não na hora que você pega ele. Eu não devia estar levando isso, mas eu vou levar. Fecha o olho, né? Bota no carrinho. Se enganando total, né? Porque é óbvio que você vai comer. Exatamente. Aí chegou em casa. Aí você abre o armário e fala, não. Mas você tá tudo ali pra comer? Tá ali? Não. Aí uma hora você vai lá e ataca. Então, e outra, assim, quantas vezes fica martelando na sua cabeça aquele negócio? Nossa, tem aquele chocolate. Tem aquele chocolate, tem aquele chocolate. Aí naquele negócio fica na tua cabeça até tu comer o chocolate, né? Parece uma assombração. É isso mesmo. E aí o que acontece? Se eu não tenho na minha casa, mas me deu muita vontade, e eu já me fiz a pergunta, e eu julguei que eu sim, hoje eu tô liberado, vou comer isso, eu quero, né? Eu vou lá e saio e compro. Né? Mas aí eu já... Porque se até isso acontecer, você já deixou de comer 3 dias desse chocolate, talvez. Se você tem todo dia na sua casa, todo dia você vai comer. Até você conseguir se desintoxicar, interiorizar essa consciência. Porque a consciência, ela não é de um dia para o outro. Ela é um trabalho, né? Ela precisa, pouquinho por pouquinho, ser interiorizada na nossa vida. Então, primeira coisa é indo ao supermercado. No supermercado, a gente pode dizer um não. Em casa, a gente tende a não dizer esse não ou todo dia se martirizar. Verdade. Eu lembro que inclusive, a minha primeira experiência até intuitiva em relação a exatamente isso que você falou do mercado, foi quando eu morei nos Estados Unidos um tempo também, eu morei em Los Angeles. Aí todo mundo dizia assim, você vai pra lá e você vai engordar. Aquelas coisas, né, aquelas crenças da época. Aí eu pensei assim, gente, eu não vou engordar mesmo, porque eu já não tava me sentindo bem com o meu corpo, eu queria, bem pelo contrário, eu queria emagrecer. Aí a minha estratégia era bem isso, eu ia com a lista, e assim, praticamente, que aí, pelo menos não sei como é que é aí, mas lá, em LA, era assim, você entrava na padaria, aí tinha os bagels, tinha os donuts, tinha os red velvets, tava tudo ali assim na sua cara, pã!
Gente, eu me lembro que eu pegava o carrinho, eu juro por Deus, eu quase fechava os olhos. Eu fazia assim, ó, vai, só vai. Vai até o final dessas colunas e depois segue o baile. Então, e aí eu comecei a fazer exatamente isso. O que que eu preciso? Por vários motivos. Foi para ter consciência e não começar a me empolgar e comprar coisas. E também depois foi financeiro, porque eu não podia ficar gastando muito com bobagem. Eu não estava trabalhando, estava vivendo, né, de outras rendas, então eu tinha que me cuidar. E aí eu comecei a trabalhar o quê? O foco no mercado. É foco. Eu só enxergo o que me interessa. O que não me interessa, eu não tô ali, passeando, o que que tem, o que que não tem. Não quero saber o que que tem. Eu quero saber o que que eu preciso e depois eu vou embora. Estratégia sensacional. Estratégia, deu super certo. Eu virei, tipo, muito saudável lá. Eu até me surpreendi comigo mesma. Sensacional. Muitas pessoas me falaram a mesma coisa e eu agradeço de ter chegado aqui com uma consciência alimentar. Nossa. Meu parceiro, Grant, ele é americano e ele ama comer. E eu pensei, ixi, agora ou eu trago uma nova consciência para ele, ou eu estrago tudo que eu aprendi e que eu tô passando para as pessoas. Não. Então... Ele vai aprender. Ele está aprendendo, graças a Deus. E existe também, hoje, que eu vejo ali as coisas e eu tenho total controle. Hoje eu posso dizer, eu falho quando eu decido falhar. Falhar assim, né? Eu me permito... Claro, total. Quando eu decido. E às vezes eu fico até um tempo grande me permitindo. Por exemplo, eu passei uma semana comendo um pão que... Bom, ele é um pão do bem, mas ele é um pão. Sim, mas é pão, claro. Mas é um pão. É farinha. Eu passei uma semana comendo e aí uma semana. Olha aqui esse pãozinho aqui, né? E teve consequência, óbvio. Óbvio, entendeu? Mas olhar é muito bom ser um liberto. Muito. De tudo nessa vida. Mas alimentar, porque a alimentação, ela não pega só para mim, ela pega para a maioria de nós que estamos aqui neste plano. Entendeu? Porque a alimentação, a gente já sabe que ela tem muito a ver com afeto, com a amamentação, se a gente mamou no peito ou não, como que a gente foi gerado. Ela é o primeiro sinal de carinho, atenção, né? Que a gente chora para mamar, ou às vezes nem é para mamar, mas dão o peito pra gente, ou o alimento. Então, essa questão é questão para todos nós, em menor ou maior instância. E quando a gente fica liberto disso, a gente ganha um poder incrível para realizar toda e qualquer coisa. Com certeza, Bárbara, eu acredito muito nisso. É uma força de vontade, né, que a gente ganha. E é como se a gente retomasse as rédeas de quem nós somos, né? Porque às vezes a gente acha que nós somos a nossa mente, que nós somos as nossas emoções, que nós somos aquilo que foi feito de nós. E nós somos muito mais do que isso, né? Isso faz parte, é bem como o que você falou, é o todo. Quem somos no todo, como estamos hoje, não necessariamente quer dizer o que nós vamos estar amanhã. Nós podemos mudar e evoluir e olhar as coisas de outra forma. Por isso que eu quis muito trazer essa série de lives sobre consciência, porque eu acho que tudo pode ser olhado com esse brilho, né? Que eu até botei aqui um brilhozinho, porque é a consciência ali que vai realmente se expandindo, brilhando, crescendo, né? E eu amei os seus insights. Eu acho que realmente a primeira coisa é essa consciência da alimentação, detox, né? E depois desse detox, depois que a pessoa começa a criar essa desintoxicação, inclusive quem não segue a Bárbara, segue lá, que ela dá muitas dicas, de vez em quando rola, né? Os desafios do detox, para vocês poderem participar e ter um acompanhamento dela maravilhosa. Depois do processo de detox, o que você aconselha, assim, né, pra gente poder finalizar a live também, para o pessoal saber como é que seria essa nova rotina, né? Depois de uma pessoa se desintoxicar. Depois de uma desintoxicação, o meu aconselhamento é que a pessoa começa a entender o que faz ela comer. Então, ela precisa entender quais são os sabotadores dela. O que me sabota? É o estresse? É o cansaço? É porque eu não falo? Porque eu não me expresso?
Quando ela entende o que está a sabotando e como isso a sabota, a chance dela fazer isso de novo fica muito menor. Então, Sim. depois que eu limpo o meu corpo, eu preciso entender o que me leva a fazer essa alimentação inconsciente. É a falta de tempo? Porque tudo isso é desculpa. Mas se a gente não traz para a luz da consciência, não é ainda uma desculpa, porque eu não sei que é uma desculpa. Então, a gente precisa entender quais são os seus sabotadores. O que está te sabotando? Né? E como que eu sei isso? Me perguntando. Claro. Por que eu como doce todos os dias? Que sensação que o doce me traz? Quem come doce todos os dias está procurando felicidade. É. Qual é a outra coisa nessa vida que me traz felicidade? Porque comer pode ser um ato prazeroso, mas o que mais? Exato. Né? O que eu tô deixando de fazer? Não, imagina. É só veio um insight assim. É porque eu também, né, sou coach, eu fico assim empolgada com esses assuntos. Que é justamente isso, né? O que eu estou deixando de fazer na minha vida que me traz felicidade, que eu tô indo buscar lá no doce, né? Por que eu acordo de madrugada para comer? Tem muita gente que acorda de madrugada para comer. Por que eu acordo de madrugada para comer? Por que eu preciso tomar álcool todos os dias? Né? Por que eu como até passar mal? Que buraco é esse que eu quero preencher? Né? Então, quando eu entendo os meus sabotadores, e eu só entendo, né, com a ajuda de um profissional, ou me fazendo perguntas, quando eu entendo o que me sabota, eu consigo ter o sucesso. Se eu não entendo o que me sabota... E assim, dicas básicas para o dia a dia é não comer com o telefone, não comer no computador, tirar um horário para comer, só comer com fome. Quando tiver vontade de beliscar, antes beber água e perguntar por que eu quero. Então, se eu realmente quero, o que eu vou colocar para o meu corpo? A gente sempre tem opções. A gente sempre tem opções. Sim. Adorei, amei. E eu fiquei lembrando da Raíssa falando de Londres, mas assim, eu não moro em Londres, mas eu visito Londres de vez em quando, até tem os encontros, né, das Girls on Purpose lá. E assim, gente, do lado do sanduíche tem um potinho de salada sim, tá? Na maioria dos lugares. A Bárbara pode me dizer se eu tô mentindo. Tem, é sempre escolha. É uma escolha, gente, inclusive, e é o olhar da gente, porque eu quando vou pra lá eu fico, gente, é muito fácil comer saudável aqui, é muito fácil comer vegetariano, porque eu entro num lugar que, assim, aqueles take-outs, né, e tem ali um sanduíche lindo, claro que a gente, né, se atrai super por um sanduíche, né, quando a gente tá com fome, né, a gente olha pra aquele pão, mas do lado, gente, tem uma salada, né, ou tem aquelas saladas com quinoa, com vários cereais ou coisas naturais. Então, enfim, eu acho que é uma escolha para tudo na vida, né? Para qualquer coisa. E a escolha, ela começa com a consciência. A gente só consegue fazer boas escolhas, né, Bárbara, quando a gente tem a nossa consciência, conhecimento sobre qualquer coisa na nossa vida. E acho que a alimentação é um assunto muito importante que a gente não aprende na escola, que ninguém nos ensina, ninguém senta para explicar. Os nossos pais provavelmente não tiveram nenhum tipo de educação alimentar. Então, é um assunto que cada vez mais a gente vai precisar de apoio de profissionais assim que nem você, para nos colocar aí no caminho certo. Então, queria te agradecer muito e queria que tu passasse uma mensagem pro pessoal para dizer como que tu trabalha ou como te contatar, alguma coisa assim, né? Pra gente poder usufruir do teu trabalho, do teu serviço maravilhoso. Bom, gente, eu estou em Miami. Aqui em Miami eu faço atendimento presencial, mas eu atendo gente no mundo inteiro através do atendimento online, né? Eu ajudo você com o seu primeiro passo da desintoxicação. Eu ajudo você a entender os seus sabotadores, a entender aonde você está, como você pode chegar aonde você quer chegar. Eu te ajudo a transformar a sua vida, mas acima de tudo, eu vou te dar ferramentas para que você consiga entender por que você tem feito como você tem feito. E como é o que seria
o ideal para você, né, para que você alcance o seu objetivo e como que você pode chegar até lá. O meu trabalho é trazer consciência, dividir o meu conhecimento para que você tenha consciência que você pode viver a sua melhor versão. Você pode conquistar qualquer que seja dos seus objetivos, desde que você olhe para dentro e equilibre o seu físico com o seu emocional. E aí o mundo é seu. Então, eu vou deixar... Bom, esse é o meu Instagram. Através do meu Instagram, vocês conseguem todos os meus contatos. E eu estou aqui de braços abertos e coração aberto para ser aí um instrumento na sua transformação. Ai, que linda. Obrigada, Bárbara. Gratidão imensa por você estar aqui com a gente. Suas dicas, seu conhecimento, com certeza já vai dar muita luz para muitas pessoas. E continue seguindo, então, a Bárbara para receber, né, esse conteúdo lindo dela sobre alimentação consciente. Muito obrigada, Bri. Muito obrigada por abrir esse espaço, né, para que a gente possa dividir, para que mais pessoas despertem e para que a gente consiga ter uma vida melhor, mais equilibrada e mais abundante. Muito obrigada pelo seu trabalho, gratidão imensa. Gratidão você, amor, obrigada. Amei te conhecer agora, né? Mas hoje em dia, né, gente, live tá sendo o quê? Conhecer a pessoa oficialmente, já, acho que já pode considerar, né? É verdade. Então tá, amor, obrigada a todos que assistiram. Um beijo no coração. Beijos, até mais.